início ao conteúdo, né, de saúde da criança. Na última aula eu falei sobre os distúrbios gastrointestinais que são adquiridos, né? Então eu falei do refluxo, eu falei da diarreia, eu falei da intussuscepção, mas eu também deixei para vocês estudarem a parte de desidratação. Então, quando a gente fala de desidratação, a gente está falando da principal causa de morte em crianças devido a fatores gastrointestinais. Então, quase todas as doenças que acometem o sistema gastrointestinal, elas podem desenvolver a desidratação, que é a complicação mais grave e mais importante que nós, como enfermeiros, temos que ficar atentos, né? Então, quando a gente fala de desidratação, o conceito de desidratação nada mais é do que a diminuição da água corporal total no organismo. Ela pode ser hipo, iso ou hiperesmoralidade, ou seja, pode ser a mesma proporção de perda de água e eletrólitos. Ela pode perder mais água do que eletrólitos ou pode perder mais eletrólitos que água. Então, para cada um desses tipos, eu tenho uma nomenclatura e um tratamento e uma avaliação diferente. Por que quando a gente fala que a perda, né, de água, ela é tão significativa? Porque eu não sei se vocês lembram, nosso corpo ele é constituído de quase 80% de água. Então, nós temos água em todos os tecidos, nós temos água em todas as células. Então, querendo ou não, a quantidade de água necessária para um corpo é muito grande. Quando a gente vai fazer o cálculo, né, para saber se essa pessoa já está desidratada, a gente faz um cálculo da porcentagem do peso corporal dessa pessoa. Então, o que que faz com que a gente perca água que pode provocar uma desidratação? Então, nós temos as mais comuns, que são as perdas gastrointestinais, que incluem vômitos, diarreia, aspiração gástrica, né? Quando a pessoa tem que fazer algum tipo de drenagem gástrica, né? E isso também perde volume. Perdas geniturinárias, como no caso da poliúria, né, que é excesso de urina, excesso de eliminação urinária, e também no diabetes mellitus, porque a pessoa com diabetes, ela provoca poliúria e, consequentemente, a pessoa também perde volume hídrico, né? Perda pela pele, quando a pessoa tem uma sudorese abundante, que a gente chama de hiperidrose, ou também quando ela sofre algum tipo de queimadura. Então, quando eu falo da queimadura, é interessante a gente pensar no seguinte: quando eu tenho uma queimadura, eu tenho a pele, né, a camada superficial da pele, que é a epiderme, comprometida. Então, às vezes eu perco essa camada e é essa camada que faz com que a gente não perca a água do corpo. Então, a partir do momento que eu queimo essa primeira camada, eu tenho grande chance de perder água através da pele. E isso também pode provocar desidratação. E quando eu não faço a ingestão suficiente, né, de água. Então, para cada ser humano, dependendo do tamanho desse ser humano, nós temos uma estimativa de quantitativo necessário de água, ingestão de água por dia. A média entre os adultos fica de 2 litros a 2,5 litros de água. E isso já está incluso também a alimentação, porque na alimentação todos os grupos alimentares contêm água. Então, quando você come uma fruta, você não está comendo só os nutrientes da fruta, você também está comendo, né, ingerindo água presente nesse alimento. Então, querendo ou não, a estimativa de 2 a 2,5 litros de água. Claro que quando nós somos criança, nós temos um peso corporal menor e gradativamente nós precisamos de uma ingestão menor. Mas isso não pode ser menor do que 100 ml de água, tá? Nem nos bebezinhos menores, até porque o bebê com menos de 6 meses, a alimentação dele é exclusivamente através do aleitamento materno. Então, eu não preciso oferecer extra água, porque essa água já está presente dentro do leite humano, tá? Os sinais e sintomas mais característicos, né, da desidratação incluem a primeira, que é a sede. Então, eu até antes da gente começar, né, eu falei, eu vou ali buscar um copo d'água, porque eu tô com sede. Quando você sente sede, você já está desidratado,
certo? Então, a sensação de sede já é o primeiro sintoma de desidratação. Ele ocorre quando a gente perde 2% do peso corporal em água. Então, por exemplo, eu tenho uma quantidade de quilos, se eu perder 2% dessa quantidade em água, né, através ou de uma diarreia ou porque eu não ingeri durante o dia, eu tenho a sensação já do primeiro sintoma característico da desidratação, que é a sede, beleza? Os sintomas mais precoces da desidratação incluem mucosas secas, pele seca, perda da elasticidade da pele. Oligúria só vai acontecer quando eu tenho 5% de perda hídrica, né, correlacionada ao peso do corporal. Os sinais tardios incluem taquicardia, hipotensão postural, pulso fraco, obnubilação, febre e coma. Quando eu ultrapasso, gente, os 12%, eu vou entrar já num coma por falta de volume. E aí a gente fala que é coma provocado por hipovolemia. E também, acima desses 12, eu posso entrar em coma, não tem retorno, e se eu ultrapassar 15% de perda do peso corporal em água, eu tenho considerado, na grande maioria das vezes, morte do indivíduo, tá? Então, se eu perder 15%, eu morro, beleza? Quando a gente coloca isso correlacionado ao peso de uma criança, por exemplo, a gente percebe o quê? Que o peso da criança ela é bem menor do que um peso de um adulto. Então, relacionado à quantidade que essa criança perde, se vocês forem perceber, é muito menos quantidade para ela estar desidratada do que um adulto. Para a gente ter necessidade, por exemplo, de algum tipo de intervenção, o adulto, a gente tem que perder uma grande quantidade. Já a criança não. Ela não precisa perder uma grande quantidade para a gente poder ter uma significativa demonstração de sinais e sintomas, de manifestações clínicas, tá? Vocês estão entendendo? Boa noite, Letícia. Boa noite, Daniele. Vocês chegaram agora, né? Eu já tinha começado, porque eu esperei, ninguém aparecia. Eu falei, eu vou começar. Eu tô gravando essa aula, tá? Não sei se vocês. Eu não avisei, porque vocês chegaram depois. Então, eu tô gravando essa aula. Depois eu vou subir lá no YouTube e no Classroom, tá bom? Então, vamos para as classificações de desidratação com questão da intensidade e os tipos de desidratação. A gente fala por grau de intensidade e tipo, é o seguinte: primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Ou desidratação leve, moderada ou grave, tá? Compreendo. Então vamos lá. Quando eu falo da classificação, a classificação da desidratação primeiro grau ou leve, eu tenho de 3 a 5% da perda corporal, né, de água, são sinais e sintomas leves. Quando eu tenho a desidratação de segundo grau ou desidratação moderada, eu vou ter perca de 5 a 10% do peso corporal em água e os sinais e sintomas serão moderados. Esses sinais e sintomas, já no segundo grau, na moderada, eu tenho de 2 a 7% quando a pessoa perde de 6 de 2, ó, de 6 a 7% do peso corporal, ela vai sentir sede, a pele vai ficar seca, vai ter diminuição do tugor da pele, consciente, porém a criança vai estar extremamente irritada. Quando ela perde de 9 a 10% do peso corporal em água, ela vai estar apática, com mucosas secas, olhos encovados, que são olhos fundos, né, com presença de olheira, fontanelas deprimidas, se a criança ainda tiver fontanela, muita sede, irritabilidade e sinal de chupeta. Eu não sei se vocês já ouviram falar o tal do sinal de chupeta. Imagina a pessoa que faz bichectomia. Eu falo que eu fiquei depois que eu emagreci, eu fiquei com um vão, né, sem precisar fazer biquinho. Então, esse vão aqui, ou quando essa parte da nossa bochecha aqui, ela fica extremamente afundada, né, por falta de gordura e de água. Então, a criança fica assim, ó, com esse aspecto, tá bom? Ficou puxadinho assim. E aí a gente fala que é sinal de chupeta, né? Ficou assim, com essa parte mais afinalada.
Já na terceiro grau ou grave, quando a criança perde de 10 a 12% de água do corpo, né? E os sinais são muito evidentes. Muita apatia, alteração no sistema sensorial, não responde a estímulos, a criança já não tem sede, apresenta acidose e pode provocar gemência. Quando essa criança passa de 12%, eu já entro, não é nem primeiro, nem segundo, nem terceiro grau. Ela já entra em choque hipovolêmico, tá? Hipotensão, vai provocar hipotensão, taquicardia, necessitando de rápida reposição volêmica, sobre o risco de insuficiência renal aguda, edema citotóxico e óbito. E morte quando você tem a perda do peso corporal em água de 15 por cima de 15%, tá bem? Vocês entenderam? Grau 1, grau 2, grau 3, querem que repete? Tá, vou repetir. Então vamos lá. Então, a classificação por intensidade e tipo, tá? Nós temos grau 1 ou leve, grau 2 ou moderado, ou grau 3 grave, tá? Na grau 1 leve, eu tenho a perda corporal de 3 a 5% do peso da pessoa, só que ela perde água. Quando ela perde água, isso é desidratação. Ela vai ter sinais leves. Sinal leve mais comum é sede, beleza? Segundo grau ou moderada é quando ela perde de 5% a 10% do peso corporal em água. Quando ela está entre 6 e 7% dessa perda, ela vai ter sede, mucosas secas, diminuição do tugor da pele, ela vai estar consciente, mas ela vai ficar muito irritada, a criança. Quando ela perde de 8, 9, 10%, ela vai ter apatia, mucosas secas, olhos encovados, que é quando a pessoa está com olheira, certo? Fontanelas deprimidas, lembrando que a olheira, gente, é olho fundo, não é olho escuro, tá certo? Porque tem olheira que é escuro e tem olheira que é quando a gente tá com ela funda, tá? A gente chama isso de olhos encovados. Fontanela deprimida, claro, se essa criança ainda tiver fontanela, muita sede, irritabilidade e o sinal de chupeta, que é igual eu falei, fico assim, puxando. Quando ela tem grau 3, terceiro grau ou grave, ela vai perder de 10 a 12% do peso corporal em água. Ela vai ter os seguintes sinais e sintomas: muita apatia, alterações sensoriais, não responde a estímulo, a criança já não tem sede mais. Por quê? Porque ela já não tem nem estímulo mais para descrever que está com sede. Certa acidose, que pode provocar gemência, e quando ela perde acima de 12%, entre 12% e 15%, essa criança vai estar em choque hipovolêmico, tendo as seguintes alterações: hipotensão, taquicardia, necessita de rápida reposição volêmica, porque ela pode provocar insuficiência renal aguda, edema citotóxico e óbito. O óbito, ele vai acontecer quando a criança perde 15 acima de 15% do peso corporal em água. Claro, gente, que isso aqui é relativo. Por quê? Porque eu posso ter criança que elas são um pouco mais resistentes. E eu posso ter criança que é um pouco menos resistente. Tem criança que não chega a perder 15% e morre antes. Então, eu não vou ficar esperando a criança chegar à perda corporal de 15% para ver se ela vai morrer ou não. Então, eu vou o quê? Vou tomar as devidas providências, tá? Eu vou para os tipos de desidratação pelo que ela perde. Eu já falei pela quantidade que ela perde. Grau 1, leve, grau 2, moderado, grau 3, grave. E agora eu vou falar dos tipos, que é quando é o que ela perde. Ah, professora, mas não é água só? Não. Quando eu tenho desidratação, no início da aula eu falei, a desidratação ela pode ser classificada também pelo que ela perde. A criança pode perder água e eletrólitos na mesma proporção. Ela pode perder mais água do que eletrólitos e ela pode perder mais eletrólitos do que água. Vai depender
do que está provocando essa desidratação, que foi o que eu falei no início da aula. O que pode provocar a desidratação? Distúrbios gastrointestinais, certo? Distúrbios metabólicos e distúrbios renais e distúrbios de perda pela pele ou falta de ingestão. Então, quando eu tenho esses tipos, né, que provocam a perda de água por algum motivo, ou pela sudorese excessiva, ou pelo excesso de urina que a pessoa faz, ou pela diarreia e pelos vômitos, ou pela queimadura, que a criança teve uma queimadura e está perdendo água através da pele, não sei. Então, para cada um desses tipos, a gente tem esses três formas de perdê-la. Pode perder ela de forma isotônica, hipotônica e hipertônica, beleza? Então vamos para a desidratação mais comum, que é a desidratação isotônica. Ela é a desidratação que equivale a 70 a 90% dos casos de desidratação infantil. As causas mais comuns são diarreias e vômitos, onde a criança perde proporcionalmente água e eletrólitos. O quadro clínico ele vai variar do grau de perda de água, o grau de perda de volume. Então, se a criança ela tiver perda na mesma concentração, na mesma proporção de água e eletrólitos, ela vai ser uma desidratação isotônica. Mas ela pode ser uma desidratação isotônica de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau, beleza? Então, isso aqui é o que ela perdeu. Foi mais água ou mais eletrólitos? No caso da isotônica, ela perdeu a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de eletrólitos, beleza? Tudo certo aí? Ok, então vamos continuar. Sinais. Isso aqui é a mesma coisa, né? Que eu já tinha falado. Mas os sinais de perda de líquido intersticial equivale a perda de peso, depressão da fontanela, olhos encovados, mucosas secas, diminuição da elasticidade cutânea, do tugor e do tônus muscular. Sinais de líquidos vasculares. Quando a gente perde volume de dentro, de fora dos vasos, a gente chama isso de líquidos intersticiais. Quando a gente perde o líquido que está dentro dos vasos, são líquidos vasculares, certo? Quando eu perco por líquidos intersticiais, eu perco mais a água que está fora dos vasos sanguíneos, no intestício, eu tenho a perda de peso, depressão da fontanela, olhos encovados, mucosa seca, diminuição da elasticidade da pele, tugor da pele diminuído e tônus muscular também diminuído. Quando eu tenho perda de volume por líquido dentro dos vasos, eu tenho alteração do estado geral da criança, principalmente a consciência, inquietude, ansiedade, prostração, palidez, extremidades frias e cianóticas, pulso rápido e fino, que é o filiforme, né? E oligúria, e também pode evoluir para uma anúria. Eu só vou ter anúria se a perda de volume for através dos sinais de líquidos vasculares. A pessoa perdeu líquido dentro dos vasos. Se ela perdeu do meio intersticial, dentro dos vasos ainda pode ter um quantitativo necessário para a pessoa ter uma produção de urina. Se não, ela vai ter anúria, que é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Quando eu tenho desidratação, a próximo tipo é a desidratação hipotônica. É a forma mais grave e é quase de 8 a 20% dos casos. Perda de eletrólitos maior que perda de água, certo? Perda de eletrólitos, ela é maior que perda de água. Principais causas: diarreias, vômitos, reposição com solução hipotônica e perdas excessivas de suco gástrico. Pode provocar edema citotóxico, causando agitação, convulsão e coma. Sinais nítidos, né, de espoliação do líquido vascular. Pode provocar choque devido à falta de volume, né, causando oligúria, mas sinais de espoliação líquido intersticial, tugor pastoso. A pele fica com aspecto de como se fosse uma gelatina, sabe? Fica bem esquisito mesmo.
Quando o problema é vascular, você vai ter falta de produção de urina. Quando você tem o volume, ele é intersticial, ele tá no intestício, a perda desse volume, você tem um tugor da pele pastoso, tá bom? Quando é desidratação hipotônica. Desidratação hipertônica. Como a mais comum é a isotônica, a mais grave é a hipotônica. A hipertônica, ela não é tão comum, mas ela ainda é um pouquinho mais do que a hipotônica. Ela é de 2 a 10% dos casos. É quando você perde mais água do que eletrólitos. Podem ser causadas, na sua grande maioria das vezes, pela reposição excessiva de soluções hipertônicas, diabetes insípido e diuréticos osmóticos. Quando a pessoa faz uso desses tipos de diurético, quando a pessoa tem diabetes insípido, que não é o diabetes mellitus, tá, gente? É um outro tipo de diabetes. Ou quando ela tem uma reposição muito grande de soluções hipertônicas, ela vai ter mais presença de água e perder mais eletrólitos, né? E então eu tenho a perda de água, ela é maior do que a de eletrólitos. Então eu vou ter febre alta, sede intensa, irritabilidade, meningismo, que é a diminuição de líquido nas meninges, convulsões e coma, principalmente provocado por essa falta do líquor nas meninges, o que vai provocar essa meningismo, que na verdade é a falta de água ali dentro, não é a mesma coisa que meningite. Convulsão, devido à falta desse líquido, né, cefalorraquidiano, que fica diminuído, e a criança pode evoluir para o coma e posteriormente para a morte. Como é que é feita a reidratação? Isso vai depender do tipo de desidratação, isotônica, hipotônica ou hipertônica, ou pelo grau de desidratação. Grau 1, grau 2, grau 3, o choque hipovolêmico, certo? Então, eu preciso analisar tudo isso. Se a criança está ali entre o grau 1 e 2, que na grande maioria das vezes é o que acontece, eu tenho que fazer o quê? Durante o processo de diarreia, se a criança está com fluxo de diarreia intenso, se ela ainda não provocou desidratação ou sinais graves de desidratação, como mudança da coloração da pele, tugor da pele diminuído, alterações sistêmicas como hipotensão, alteração dos batimentos cardíacos, eu vou fazer uma reposição de soro de reidratação oral, certo? Então, nos graus leves, eu faço reidratação oral. Se ela é um bebê menor de 2 anos, ela é um lactente, eu vou fazer a reposição com soro de reidratação oral, mas eu também vou fazer a utilização do leite materno como suplemento, tá bom? Se os pacientes estiverem vomitando, o ideal é que a gente faça o quê? A gente não pare de ofertar reidratação oral, mas eu diminuo a quantidade e aumento a frequência. Normalmente é indicado de 20 em 20 minutos você dá uma dose de uma colher, né, de sopa de reidratação oral, do reidratante. Normalmente, esse soro de reidratação oral ele é oferecido gratuitamente pelas unidades básicas. Mas se ele não for oferecido, dá para fazer essa solução em casa mesmo. Acho mais fácil pegar na unidade de saúde. Você vai fazer a diluição dele e vai dar aquilo para a criança, dependendo do tamanho da criança, 2 colheres, 1 colher por vez, né? De 20 em 20 minutos, de 30 em 30 minutos. Quando você tem uma criança que está vomitando, o ideal é que você diminua o intervalo e ofereça menos quantidades. Então, se você está fazendo de 30 em 30 minutos, foi a recomendação médica, a gente faz essa alteração de intervalos de metade. Então, se era de 30 em 30, eu diminuo para 15. E ao invés de eu fazer 2 colheres por vez, eu faço 1 colher por vez, certo? Se após o volume inicial administrado persistir os sinais e sintomas de desidratação, deve ser prescrito um adicionante de volume ou procurar novamente a unidade de saúde. Isso vai depender do tipo de sinais e sintomas que essa criança apresentar. Se a criança apresentar febre, que é a febre causada pela desidratação,
cede à medida que a hidratação vai se estabilizando. Se ela permanecer com febre, significa que não está sendo feito. Às vezes, você está fazendo a reposição oral, mas a criança continua tendo os episódios de diarreia. Então, a gente tem que aumentar o quantitativo de volume. Então, às vezes, só a reidratação oral não é o suficiente. Melhor, a água de coco ela melhora, só que ela não tem os mesmos eletrólitos que tem o reidratação oral, né? O soro de reidratação oral que você pega, né? Porque aquilo ali é um fármaco, né? Vem com um contingente aquoso, mas também vem com os eletrólitos que essa criança porventura tenha perdido durante ali o processo de diarreia e vômitos, tá? Mas para adulto funciona bastante. Mas o que a gente chama de eletrólitos, né, que a gente faz em casa, que o soro caseiro, ele é feito com água, com sal e com açúcar, né? Que é basicamente, claro que no soro de reidratação oral tem mais componentes e eles são específicos, mas só o soro caseiro ele pode resolver. A água de coco, ela ajuda, mas eu não vou, até o Gatorade também ajuda. Mas para criança, o ideal é a gente fazer esses, porque eles têm um quantitativo específico de eletrólitos, tá bom? Melhora. Se tiver de ressaca, então, viu? Não sei se algum de vocês bebe aí. Se tiver de ressaca, no outro dia bebe só o soro caseiro pra você ver. Você cura da ressaca rapidinho. É, exatamente. Cura com a beleza, tá? Então, eu estava falando da febre. Quando a criança tiver. Não, pior que eu nunca usei, não precisei usar isso, não. Eu já fiz nos outros, tá? Não foi em mim, não. Nunca cheguei a ter uma ressaca desse jeito, não. Mas eu já fiz isso em pacientes, tá? Com relação é, à febre, né? Quando a criança estiver apresentando febre por desidratação, não é indicado ficar utilizando os antitérmicos. Por quê? Porque a febre, ela é um sinal de que está resolvendo ou não está resolvendo o tratamento com reposição da hidratação oral. Se ela não estiver resolvendo e você faz o antitérmico, você camufla. Então aí você não sabe dizer se está resolvendo ou se não está resolvendo, tá certo? Manutenção, né? A criança teve ali, tomou a reidratação oral. Então, terminada a reidratação, a criança deve receber alta, né? Os familiares devem ser informados sobre o caráter autolimitado da diarreia, que foi o que mais provoca quase 99% dos casos de desidratação em crianças são provocados por eventos diarreicos. Os familiares devem ser informados sobre o caráter autolimitado de diarreia, que pode durar ainda alguns dias. Claro que essa diarreia ela vai ser diminuída, ela não vai ser vários episódios ao dia. Eu não posso afirmar que uma criança que teve alta hospitalar não vai ter outra diarreia. Ela pode vir apresentar, mas essas quantidades de episódios cada vez vão reduzindo, principalmente se você fez o tratamento medicamentoso por uma possível infecção intestinal, né? Se for uma infecção intestinal, obviamente a criança já tomou o antibacteriano, o que já está causando ou melhorando os efeitos daquela infecção, certo? Forneça os envelopes de reidratação oral para essa criança fazer o uso em casa, certo? E qualquer dúvida ou qualquer alteração ou uma nova apresentação de sinais e sintomas referentes à desidratação, retornar essa criança para o ambiente hospitalar ou para a unidade básica de saúde no qual ela saiu, né? Unidade de referência. Uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quando a criança está com sinais e sintomas moderados ou graves, não funciona mais reidratação oral. Quando essa criança está com sinais de moderado a grave, não adianta reidratação oral. A reidratação ela tem que ser intravenosa, beleza? Não adianta fazer oral, tá bom? Porque a gente precisa empurrar um monte de volume em um quantitativo menor de tempo. Pela reidratação oral, demora-se mais tempo para a criança absorver aquilo e isso provocar a diminuição dos sinais e sintomas da desidratação. Já pela reidratação intravenosa, eu tenho imediatamente resolvido o problema. Belezinha?
Dúvidas? Não? Eu pedi para vocês estudarem esse assunto. Alguma de vocês estudaram? Viu alguma coisa diferente que queira comentar? Claro que não, né? Óbvio que não. Vocês foram estudar aquilo. Vocês foram estudar aquilo que eu pedi para vocês estudar, é chamado prova, né? Foi todo mundo estudar para prova, ninguém nem lembrou disso. Não, né? Tá. Eu vou só parar a gravação e aí a gente conversa outras coisas, tá certo? Então, por hoje, por essa aula é só.